Sou Caitlin Reed, tenho 34 anos. Nunca imaginei que faria algo que colocaria minha família em tanta dificuldade até o dia em que aconteceu. 6 meses atrás, no jantar de ação de graças, minha irmã me deu um tapa no rosto e cuspiu veneno na voz: "Você tem 10 minutos para sair da minha casa." Meus pais riram, batendo palmas como se fosse um espetáculo. Minha bochecha ardia, mas eu sorri, puxei uma pasta da bolsa, bati com força na mesa e disse: "Então vocês têm apenas 5 minutos." O silêncio tomou conta. Os rostos arrogantes se desmancharam quando a verdade bateu. Anos sendo o capacho da família, pagando reparos, engolindo mentiras, tudo quebrou dentro de mim. Aquela pasta continha a escritura do rancho espanhol, um segredo enterrado por quase uma década. Eu não estava apenas lutando por uma casa. Estava retomando minha vida. Mas como eu consegui essa escritura? Encarando meu próprio sangue numa sala de jantar saturada de traição. E você, o que faria nessa situação? Deixe seu comentário abaixo. Estou muito feliz e quero espalhar essa história adiante. Tudo começou quando eu tinha 25 anos, na época em que o padrão de ser usada pela família começou a aparecer. Eu tinha acabado de me formar em design de interiores pela UC Fresno, cheia de sonhos de restaurar casas históricas no Vale Central. O rancho espanhol que minha família chamava de lar, construído nos anos 1950 pelos meus avós, parecia a base perfeita. Ele ficava em um terreno com um antigo pomar de amendoeiras que minha avó, Beatrice Kleene, havia cuidado por décadas. Suas mãos eram ásperas de tantos anos podando galhos sob o sol implacável do vale. Beatrice foi a única que me enxergou, a criança quieta que desenhava plantas de casas enquanto minha irmã corria atrás dos holofotes. Naquele verão, a saúde de Beatrice já estava se deteriorando rápido por causa do calor seco do vale, e eu voltei para ajudar. Enquanto mamãe e papai viajavam de avião para torcer pela minha irmã Cassidy em suas conferências de marketing em Los Angeles, eu era quem levava Beatrice às consultas médicas em Fresno, ouvindo suas histórias sobre as raízes do rancho. "Essas amendoeiras lembram de tudo, Caitlin", ela dizia, guiando minhas mãos pela terra, a voz fraca, mas firme. "Cuide delas e elas vão durar mais do que todos nós." Eu valorizava a cada momento, aprendendo a irrigar o pomar em meio ao aumento das taxas de água que estavam sufocando pequenas fazendas como a nossa. Cassidy, 3 anos mais velha e sempre a filha de ouro, aparecia de vez em quando, cheia de desculpas. Ela estava abrindo sua primeira boutique de moda em Sacramento. E numa tarde, enquanto estávamos sentadas na cozinha, com Beatrice cochilando ao lado, ela veio com o pedido. "Caitlin, preciso de um empréstimo. Só $2.000 para cobrir os custos iniciais. A loja vai bombar, confia em mim." Seus olhos brilhavam com aquela confiança que mamãe tanto adorava. Eu hesitei, ainda com o diploma recém-conquistado fresco na memória, mas acabei dizendo sim, transferindo o dinheiro das minhas poucas economias. Mamãe sorriu radiante quando Cassidy se gabou depois. "Sua irmã vai longe", disse, como se meus projetos de design para casas rurais fossem apenas passatempos. Esse foi o primeiro registro daquilo que virou minha planilha secreta. Naquela noite, abri o Excel no meu laptop e anotei o empréstimo, adicionando um comentário: "Não pago, pressão emocional da mamãe." No começo parecia bobo, mas, com o tempo, as ligações de Cassidy não pararam. "Mais 1.000 para o estoque", ela pedia, e ria quando eu questionava. "Você é a confiável, mana." Enquanto isso, o rancho precisava de reparos. O telhado vazava quando chovia, coisa rara, e o sistema de irrigação das amendoeiras estava prestes a colapsar com as tarifas altíssimas impostas pelo Conselho de Águas. Eu pagava $300 a mais por mês do meu salário de iniciante, consertando as coisas por conta própria, porque o papai só dava de ombros: "É velho, o que dá para fazer?" Diane, mamãe, suspirava encantada com as fotos da boutique de Cassidy no celular, ignorando meus esboços para uma restauração de museu em Fresno. "Cassidy é tão ousada", ela dizia com orgulho, enquanto o papai assentia, lembrando das festas de faculdade da filha favorita. "Por que sempre ela?" Eu me perguntava, digitando mais uma entrada de $5.000 para reparos do telhado na planilha, o cursor piscando como uma acusação. Beatrice notava minhas madrugadas na mesa da cozinha. "Guarde esses registros bem perto, minha filha", sussurrou certa noite, passando os dedos por uma casca de amêndoa. "Raízes sem provas murcham na seca."
Mal sabia eu que aquela planilha estava plantando sementes para um acerto de contas muito maior que empréstimos não pagos. 7 anos se passaram, até que uma tarde empoeirada mudou tudo. Em 2023, eu tinha 32 anos e estava mergulhada em um trabalho freelancer de redese de um celeiro histórico nos arredores de Fresno, para um museu local. O sol implacável do Vale Central fazia o ar tremer de calor enquanto eu carregava caixas da garagem do rancho para abrir espaço para meus tecidos e esboços. A casa em estilo espanhol, com seus telhados de terracota e arcos nas portas, sempre tinha sido meu alicerce. Mas, ultimamente, o pomar de amendoeiras parecia mais sedento do que nunca, as folhas se enrolando sob o peso de mais um aumento nas tarifas de água imposto pelo Conselho Estadual. Enxuguei o suor da testa e empurrei uma pilha de manuais antigos de irrigação que Beatrice havia guardado, quando um envelope amarelado deslizou para fora. Estava carimbado com sua caligrafia impecável, espólio de Beatrice Klein. Minhas mãos tremiam enquanto eu rasgava o envelope, ali mesmo no chão de concreto, com partículas de poeira dançando na luz inclinada. Dentro estava a escritura do rancho, datada de 2016, um ano inteiro antes de Beatrice falecer. O documento me nomeava Caitlin Reed como a única proprietária, com a transferência reconhecida em cartório feita por ela, estipulando que mamãe e papai poderiam permanecer como inquilinos por vontade própria, sem nenhuma obrigação formal. Ao lado, havia uma carta de seu antigo advogado, Victor Lang. A assinatura firme como sempre. Caitlin, dizia, esta terra agora são suas raízes. Preserve o pomar de amendoeiras. Não deixe os empreendedores do Vale do Silício transformarem isso em mais um estacionamento de tecnologia. Eu sei que você vai honrar o significado desse solo. São gerações do nosso sangue aqui. Fiquei ali sentada, encostada em uma caixa de ferramentas enferrujada, relendo 3 vezes. O cheiro mofado da garagem se misturava ao leve adocicado das cascas de amêndoas derramadas anos atrás. Por que eu? Beatrice sempre dizia que eu tinha o olhar para o que durava, esboçando plantas que davam vida a estruturas antigas enquanto Cassidy corria atrás de modas passageiras. Mas isso significava que o nosso rancho, tinha sido meu por 7 anos. E ninguém nunca disse uma palavra. Mamãe e papai agindo como se fosse deles. Cassidy soltando indiretas sobre vender o lugar nas poucas vezes que aparecia. Meu estômago se revirava. Eles deixaram que eu gastasse minhas economias em concertos, enquanto planejavam a saída. Naquela noite, depois de trancar o envelope na gaveta da minha escrivaninha, liguei o laptop e mergulhei em sites de direito imobiliário da Califórnia. O brilho da tela cortava a penumbra da cozinha. Posse adversa. Prazo da prescrição para contestar a transferência de escritura, 4 anos na Califórnia, amplamente expirado desde 2020. Redigi um e-mail para Victor Lang, o nome que Beatrice havia mencionado de passagem nos seus últimos dias, anexando uma digitalização da escritura. A resposta dele chegou rápido na manhã seguinte: legítima, Caitlin. Diane e Gregory são apenas inquilinos. Nenhuma reivindicação de propriedade tem validade. Recomendo discrição até que você esteja pronta. Discrição parecia engolir vidro, mas decidi testar a situação uma semana depois. Durante o jantar, enquanto o pomar de amendoeira sussurrava lá fora com a rara brisa da noite, mencionei a última conta de água. Hã? $4.000 neste trimestre só para irrigar o pomar. O rancho aguenta, né? Mamãe pausou no meio da garfada, cobrindo a boca com o garfo. Claro, afinal é nossa casa, disse suavemente, enquanto papai assentia sem levantar os olhos do prato. Eu tinha meu celular gravando no bolso, a luz vermelha do app invisível. As palavras deles pairaram ali, casuais, como a névoa que rolava pelo vale. No dia seguinte, Cassidy ligou, a voz brilhante, mas com uma ponta de tensão. Mana, a loja tá indo mal pós-divórcio. Pode me adiantar 10.000? O Tyler tá enrolando com a pensão. Pela primeira vez, eu disse não, o polegar pairando sobre o botão de desligar. Desculpa, Cass. Tô sem dinheiro, todo comprometido com o rancho. Ela bufou. Tudo bem, então seja assim. E desligou. Adicionei isso à planilha, empréstimo recusado, primeira fronteira. A mentira deles sobre a casa queimava mais forte que o asfalto do verão. Eles haviam escondido isso para me fazer arcar com as contas, esperando a oferta certa de um desenvolvedor para lucrar. Eu não estava apenas magoada.
Eu tinha acabado de brincar do jogo deles. A escritura não era papel. Era munição. A partir daquela descoberta empoeirada, o plano começou a se formar. Com a escritura segura, comecei a tecer a armadilha. Nos 2 anos seguintes, do final de 2023 até 2025, transformei aquela descoberta na garagem em um verdadeiro roteiro de confronto, mantendo meu trabalho freelance de design firme, apresentando conceitos para cooperativas decadentes de Fresno, onde eu esboçava layouts que combinavam paredes antigas de adobe com modernas linhas de gotejamento para amendoeiras lutando contra a seca. A crise hídrica do Vale só piorava, com os desenvolvedores do Vale do Silício circulando como abutres, comprando ranchos para moradia de funcionários ligada a novos data centers. Eu vi a oportunidade na ganância deles. Durante uma ligação casual com Cassidy naquele outono, enquanto ela falava sem parar sobre a última mudança de rumo da boutique após o divórcio, eu lancei a isca. Ouvi dizer que esses gigantes de tecnologia estão pagando fortunas por terras no Vale. Nosso pomar de amendoeiras poderia render uma boa grana, hein? Com as taxas de água matando pequenos lotes. Ela fez uma pausa, depois riu com força. Sabe, não é uma má ideia. Tyler vem dizendo que precisamos de fluxo de caixa para a loja. Tyler Vance, o novo marido dela e autoproclamado consultor de negócios, que apareceu 6 meses após o divórcio, agarrou a ideia rápido. Eu pegava pedaços de informação durante as visitas de fim de ano, ele andando de um lado para outro no pátio do rancho, celular colado ao ouvido, murmurando sobre vendas rápidas para cobrir empréstimos temporários. Cassidy começou a sondar mamãe e papai sobre os impostos da propriedade, com um tom casual, mas investigativo. O rancho está só aí parado. Por que não lucrar com ele? Papai resmungava sobre a manutenção. Mamãe assentia, evitando meus olhos sempre que eu estava na sala. Deixei tudo fermentar, registrando as conversas paralelas deles no app de gravação de voz do celular, com data e hora marcadas. No início de 2024, entrei em contato com Brooke Liz, antiga colega de faculdade na UC Fresno, que havia seguido carreira em direito imobiliário depois de se desgastar com empregos corporativos. Nós tínhamos nos aproximado nas longas noites de estudo, esboçando plantas fictícias. Quando a chamei para um café no centro de Fresno, contando os detalhes da escritura sobre lattes, os olhos dela se arregalaram. Isto é a prova de falhas, Kate. Vou preparar um link de vídeo para a chamada. Podemos transmitir a confirmação ao vivo se houver confusão. Rascunhamos tudo em guardanapos. Se Cassidy pressionasse pela venda, eu responderia: você consultou comigo? Este é o lugar da mamãe e do papai, certo? Provocando um tapa ou explosão. Então, puxaria a pasta, ligaria a gravação no celular e mudaria para a transmissão de Brooke para o golpe legal. Mantenha a calma, ela aconselhou. Deixe que eles cavem o próprio buraco. Eu também intensifiquei a coleta de provas, fotografando cada nota fiscal enquanto o rancho sofria sob o calor. Um cano de irrigação rachado durante o verão custou 2.000 em peças. Consertei eu mesma, registrando o total de reparos em $35.000 desde a morte de Beatrice, principalmente revisões no sistema de água para manter as amendoeiras vivas, mesmo com as taxas absurdas do conselho. Na primavera, Cassidy me procurou de novo, a voz tensa. Mais 5.000, Caitlin. O estoque da boutique está preso na alfândega. Tyler jura que é a última. Mamãe já tinha me mandado uma mensagem tentando me culpar. Sua irmã está se esforçando tanto. Não transferi nada e respondi friamente: não dá, Cass. As contas do rancho estão acumulando. O silêncio dela do outro lado da linha disse tudo. Capturei a troca, arquivando sob a categoria escalada. Cada entrada na planilha parecia carregar um cartucho. As amendoeiras nos fundos permaneciam resistentes, os galhos carregados de frutos ainda não colhidos, um lembrete silencioso do que valia a pena lutar. Mamãe elogiava a resiliência de Cassidy para o papai durante uma visita, alheia à tempestade que se formava. Eu não reagia mais. Eu dirigia. O dia de ação de graça se aproximava, a mesa posta com peru e recheio com amêndoas, a armadilha totalmente armada. O roteiro estava definido e a data chegou. Passei a manhã na cozinha do rancho, amassando o recheio com amêndoas e assando um peru que preenchia o ar com um calor que parecia mentira. A sala de jantar em estilo espanhol, com sua pesada mesa de carvalho e paredes de estuque desbotadas, estava decorada para a festa, mas meu pulso acelerava.
Meu celular, escondido no bolso do avental, estava pronto para gravar o arquivo da escritura, guardado na minha bolsa ao lado da cadeira. Cassidy e o marido, Tyler Vance, chegaram atrasados com Logan e Riley, os filhos, ambos segurando tablets novos que gritavam excesso de compensação. Mamãe e papai se derretiam pelos netos, ignorando os jogos americanos costurados à mão que eu havia feito para a mesa, uma homenagem ao amor de Beatrice pela terra. Enquanto nos sentávamos, joguei minha primeira carta. Este rancho agora é um imóvel de alto valor. O vale está sendo comprado pelo Vale do Silício para campos de tecnologia, certo? Os olhos de Cassidy se voltaram para Tyler, que sorriu, ajustando as abotoaduras. Exatamente, disse ela, inclinando-se para a frente. É por isso que estamos vendendo. Mamãe e papai estão de acordo. É hora de lucrar para a aposentadoria deles. Meu coração batia forte, mas mantive o rosto neutro, armando a armadilha. Você consultou comigo, Cas, não é? É o lugar da mamãe e do papai. O sorriso dela se torceu em um esgar. Por que faríamos isso? Você é só ajudante, Caitlin. Antes que eu pudesse responder, a mão dela estalou contra minha bochecha, firme e deliberada. 10 minutos para arrumar suas coisas e sair da minha casa, ela estalou. Mamãe bateu palmas, rindo suavemente. Já era a hora, Cassidy. Papai entrou na risada, áspera como lixa. Sorri devagar e de maneira calculada, minha bochecha ainda ardendo. Entendi, disse, alcançando minha bolsa. A sala ficou em silêncio enquanto eu puxava a pasta Manila e a batia na mesa, o estrondo ecoando como um martelo. Então vocês têm 5 minutos. Este rancho é meu. O garfo de Cassidy caiu, o rosto empalidecendo. Os olhos de Logan se arregalaram. Riley apertou o tablet com mais força. Tyler gaguejou. O que é isso? Toquei no celular, iniciando a gravação, e liguei para Brooke Elise em chamada de vídeo. O rosto calmo dela apareceu na tela. Brooke confirmou a transferência para mim. Caitlin Reed é a única proprietária do rancho. A escritura foi feita em 2016 por Beatrice Kleene. Reconhecida em cartório e incontestável pela lei da Califórnia desde 2020. Tenho cópias e vocês estão sendo gravados. Deslizei para tocar o áudio de 2023 do teste com mamãe, afinal, é nossa casa. A voz dela ecoou. Cassidy avançou para pegar a pasta, gritando. Isso é falso. Você está nos enganando. O rosto de Tyler ficou vermelho. Vamos processar vocês. Inclinei-me para trás, inabalável. Você recebeu um depósito de 20 mil por uma propriedade que não possui. Isso é fraude, Tyler. Boa sorte com isso. Logan começou a chorar. Tia Caitlin, por que você está brigando? Riley puxou a manga de Cassidy, ignorada. O olhar de Cassidy poderia queimar a mesa, mas ela agarrou o braço de Tyler, puxando-o junto com as crianças em direção à porta. Isso não acabou, sussurrou, batendo a porta com tanta força que o lustre tremeu. Os perus permaneceram intactos, o vapor desaparecendo no silêncio. Mamãe e papai encaravam os pratos, a risada desaparecida, enquanto eu guardava o celular no bolso, a gravação ainda rodando. A mesa havia sido liberada, mas a verdadeira batalha começava agora. Virei-me para mamãe e papai, com o esqueleto do peru zombando de nós no prato, e deslizei o celular sobre a superfície de carvalho. Toquem nisto, disse baixinho, apertando o botão do clipe de 2023. A voz de mamãe encheu a sala, pequena, mas inconfundível. Claro, afinal é nossa casa. O áudio terminou, deixando apenas o zumbido da geladeira na cozinha. O garfo de papai parou a meio caminho da boca, os nós dos dedos brancos. Os olhos de mamãe se voltaram para a porta, por onde Cassidy havia saído minutos antes, os choros das crianças ainda ecoando pelo corredor. Quando você soube, mamãe, mantive o tom calmo, como se estivéssemos discutindo listas de compras de 2016. Victor Lang ligou logo depois do funeral de Beatrice, não foi? Ela estremeceu, torcendo o guardanapo no colo. Caitlin, por favor. Papai bateu a mão nos copos, fazendo-os tilintar. Isto é assunto de família. Segredos nos mantêm unidos. O rosto dele ficou vermelho, veia saltando nas têmporas. Eu não recuei.
Segredos como me deixar acreditar que o rancho era de vocês, para que eu continuasse despejando dinheiro nele. Abri meu laptop, a tela lançando um brilho frio nas paredes de estuque, e puxei a planilha. Linha após linha, datas, valores, anotações. 35 mil dólares em reparos desde que Beatrice morreu. Fui eu transferindo fundos para as linhas de irrigação quando as taxas de água subiram para 400 dólares por mês. 15 mil em empréstimos para Cassidy que desapareceram na loja dela. A respiração de mamãe falhou, lágrimas surgindo nos olhos. Não pedimos por isso. Não, eu rebati. Vocês apenas reclamaram até que eu interviesse. Cada vazamento, cada cano rachado pelo calor do vale. Eu consertei tudo pensando que era a casa de vocês. Papai inclinou-se para a frente, a voz baixa. Você está distorcendo as coisas. O divórcio da Cassidy a deixou afogada. 50 mil dólares em dívidas por causa dos negócios ruins do Tyler. Ela precisava da venda do rancho mais do que ninguém. Assenti como se concordasse e então avancei para o próximo arquivo. A voz de Cassidy estalou pelo alto-falante, de um memorando que eu havia gravado durante a última visita deles. Os depósitos do desenvolvedor, 20 mil, Tyler diz que está tudo certo. Mas se mamãe e papai assinarem rápido? A risada de Tyler ecoou abafada. O Vale do Silício não vai notar um pequeno acréscimo na minha taxa de consultoria. A gravação terminou com o risinho de Cassidy. Mamãe enterrou o rosto nas mãos, os soluços escapando. Ela estava desesperada, Caitlin. Depois da separação, as brigas pela pensão. Achávamos que o dinheiro resolveria tudo. Papai tentou alcançá-la, mas os olhos permaneceram fixos em mim, duros. Você está nos destruindo por causa de um pedaço de papel. Destruindo, ecoei, voz firme apesar do nó na garganta. Vocês esconderam o testamento de Beatrice por 9 anos, me deixando carregar o peso enquanto planejavam vender o pomar de amendoeiras para executivos de tecnologia. Precisavam disso o suficiente para roubar o legado dela. Os cômodos giravam com o silêncio deles, quebrado apenas pelos soluços de mamãe. Fechei o laptop. O clique final. O aviso de despejo sai amanhã de manhã. A lei da Califórnia dá 3 dias, e então seus inquilinos não têm mais nada. A mandíbula de papai se fechou. Despejar os próprios pais, sussurrou mamãe. Podemos conversar sobre isso. Mas eu fiquei de pé, reunindo os pratos, sentindo o peso saindo do meu peito pela primeira vez em anos. As lágrimas deles caíam, mas as consequências estavam apenas começando. 6 meses depois, os papéis foram assinados. Em março de 2026, o Tribunal Superior do Condado de Fresno carimbou oficialmente o despejo após 45 dias exaustivos desde o aviso de 3 dias, com o juiz citando a titularidade clara de acordo com o Código Civil da Califórnia. Fiquei na entrada do rancho, chaves na mão, vendo o chaveiro trocar as fechaduras, enquanto o pomar de amendoeiras florescia desafiador contra o frio precoce da primavera do vale. Mamãe e papai carregavam sua SUV desgastada com caixas, os rostos abatidos pelos avisos legais acumulados. Sem abraços, sem despedidas, apenas os soluços abafados de Diane no banco do passageiro, enquanto Gregory acelerava rumo a um lar de idosos em Clovis, onde a mensalidade chegava a 2.800 dólares pelo quarto mais simples que podiam pagar depois de esgotar suas economias com advogados. O mundo de Cassidy desmoronou mais rápido. 2 dias após o dia de ação de graças, registrei a denúncia de fraude contra Tyler, citando o depósito de 20 mil dólares do desenvolvedor como fraude postal, de acordo com a lei federal. A taxa extra de consultoria dele foi exposta pelos extratos bancários que eu havia obtido através de broke. O IRS agiu primeiro, auditando seus trabalhos paralelos por evasão fiscal ligada às dívidas do divórcio, descobrindo 50 mil dólares em rendimentos não declarados de negócios obscuros. Em janeiro, o capítulo 7 da falência engoliu o buraco da boutique. O juiz quitou as dívidas, mas liquidou os ativos, forçando uma venda forçada da casa em Fresno. Cassidy me enviou mensagens em pânico. Isso é culpa sua. Estamos sem teto. Bloqueei o número sem responder, as súplicas dela por ajuda familiar ecoando o empréstimo que nunca pagou. O divórcio atingiu como uma tempestade de poeira no vale.
Os esquemas de Tyler, canalizando a pensão por contas offshore, desmoronaram no tribunal de família, onde o juiz concedeu a Cassidy a guarda principal de Logan e Riley, mas retirou o pagamento de pensão por conta das fraudes. Ela lutou com unhas e dentes, mas sem renda estável após a falência. As crianças ficaram alternando entre o pequeno apartamento dela e visitas supervisionadas. A confusão deles sobre a casa da tia Caitlin era uma nota dolorosa nos registros de custódia que eu consultei nos documentos públicos. Não parei no despejo. Armada com a trilha sólida das planilhas, processei Diane e Gregory por enriquecimento ilícito de $40 mil, cada centavo que investi no rancho sob falsos pretextos. O Tribunal de Pequenas Causas de Fresno me deu razão em fevereiro, concedendo 28 mil após revisar os recibos e a escritura. Caso claro de quebra de contrato implícito. O mediador bateu o martelo ecoando as lições de Beatrice sobre raízes que exigem justiça. A notícia se espalhou como fogo no subreddit de Fresno, escândalo de herança no Vale. Irmã rouba rancho da família para revenda tecnológica. Postei de forma anônima e o tópico bombou, com moradores compartilhando traições similares. Uma semana depois, o Fresno Bee publicou: traição no pomar de amendoeiras alimenta temores sobre a especulação imobiliária do Vale do Silício. Manchete na primeira página, citando a designer local que recuperou seu legado. Os repórteres ligaram, mas recusei, deixando que o artigo enterrasse a reputação de Cassidy ainda mais. Com o rancho totalmente meu, lancei a Valley Roots Designs naquela primavera, oferecendo passeios patrimoniais pelo pomar de amendoeiras combinados com workshops de design de interiores para casas históricas. Clientes de cooperativas de Sacramento lotaram o primeiro ano, gerando $70 mil, suficiente para instalar irrigação solar e contratar ajuda parcial para a colheita. Comecei a namorar um arquiteto paisagista de Modesto, nossos finais de semana livres de chantagens emocionais ou resgates de última hora. A última mensagem desbloqueada de Cassidy, um mês atrás, implorava por um empréstimo para cobrir a terapia de Riley. Apaguei sem ler. Limites não eram vingança. Eram sobrevivência. No vale onde guerras pela água e bons tecnológicos arrancam tudo o que aprendi a proteger, não há segunda chance para quem tentou vender minhas raízes.